Hello! Como vocês estão? Estou aqui de volta. Cara, era pra eu estar de férias, viu? Mas eu tenho um chefe na minha cola que fala: Ari, faz um vídeo lá de cripto, faz não sei o quê, faz não sei o que. Eu falo: tá bom, tá bom. Nem ia estar operando. Mas já que estamos aqui, brincadeiras à parte, gente. Esse final de ano eu ia até acabar tirando de recesso, mas vou tirar quando eu viajar somente. O lado bom disso é que os movimentos têm sido assim muito incríveis, não somente no mundo criptos, mas B3 e também mercado de commodities aí. Eu não sei se vocês aqui que operam criptos operam também prata e ouro, mas tem sido uma delicinha, melzinha na chupeta de operar. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui sobre o que vocês gostam, né, meus amigos, que é criptomoedas. Nada mudou do nosso cenário. A única coisa que mudou é que aqui continua sendo a nossa região de primeiro ponto de parada. A gente teve esse boom ontem. O que acabou acontecendo? Ele acabou vindo manipular essa região de topo nossa. Veio diretamente dentro desse order block. E agora eu vou fazer um adendo para vocês. Gente, para quem não está entendendo muito do operacional, eu até posso tirar um dia para a gente poder explicar um pouco mais a fundo o operacional. Mas, se você não quer esperar esse dia, tem uma playlist nossa aí, primeiro, do SMC, do zero ao topo, que você vai entender exatamente possíveis pontos de parada que a gente vai procurar gatilho, que são os order blocks, fair value gaps, breaker block, outra coisa. E você vai entender também, tem uma playlist aí sobre a linha de boss, explicando por que nós utilizamos ela, como nós utilizamos e como que ela funciona. E aí tudo isso vai derivando do nosso operacional, que a gente usa a questão do triple screen, que é justamente um tempo de referência, né, o tempo macro, o tempo intermediário, divido por 5, né? E depois divido mais uma vez por 5 e eu chego no tempo gráfico de gatilho. Por que 5, Ari? Porque a nossa técnica deriva muito do Alexander Elder, que ele com os ciclos de mercado aos múltiplos de 5. Então a gente encontrou a melhor forma de ter uma região grande nos protegendo quando eu vou tomar uma operação e eu tentar entrar pelo menor tempo gráfico para que eu consiga ter um alvo grande e o stop curtinho. É por isso que o SMC, ele quando você aprende, ele é uma delicinha de operar. Porque você pode até sofrer um stopzinho, um stop outro, por aí vai. Só que quando você acerta de fato o movimento, meu amigo, queira estar comprado o máximo de tempo naquele movimento ou vendido o máximo de tempo naquele movimento. Porque ele promete ser explosivo e direcional. Porque a nossa intenção não é entrar nos movimentos de correção, e sim no início de uma pernada de impulsão, no início de uma pernada de impulsão, ou no final de uma pernada de correção, porque são quando os movimentos vão ser brutais, tá bom? Então, confere aí esses vídeos nossos, porque eu acho que vai clarear muito a mente dos amigos. Então, assim, Bitcoin, ele até deu aqui no início da manhã, de novo, uma nova operação dentro dessa região. Eu já não considero essa região tão forte assim, tá? A região tá respeitando, mas eu não acho que tá valendo mais eu arriscar o meu dinheiro tanto assim, porque ela se torna fraca. Quanto mais tempo eu vou testando uma região, mais fraca ela se torna. Então aqui eu tô deixando só sinalizado para vocês saberem que era um possível ponto de parada, mas eu só vou operar agora aqui, em 85.969, 84.860, e se perder essa região, aí é a expectativa do movimento nosso, que ele vai vir perder todo esse ponto aqui para fazer aquela manipulação, chegar nessas regiões de 74 a 78 para a gente poder fazer excelentes trades. Em contrapartida, no Ethereum, a gente também teve uma movimentação que deu um boom de ontem, fez o mesmo movimento de Bitcoin, e agora aqui ele cravou a mesma região nossa para tentar testar essa região novamente. Deixa eu ver como é que tá o MACD para ver se ele conflui com a nossa análise. Ó, veja como esse topo está muito forte do que esse. Se a gente for até pelos 5 horas, a gente consegue ver que o topo dos 5 horas também, ó, eu tenho esse topo e esse topo. Esse topo está com o MACD mais forte do que esse topo, indicando também que aqui seria somente um recuo para procurar por compras para retestar aqui. E seria muito bacana essa análise, por quê? Porque se ele vier testar esse rompimento desse topo aqui, ele vai tocar na nossa região, melhor região vendedora, que é 3066, mais ou menos. Então, seria muito bacana se ele viesse aqui, e aqui, quando ele vier, a gente vai estar procurando por aquela compra. Eu preciso do RSI de 1 hora acima de 30, de 70, que ele já vai estar, e provavelmente, quando ele vier fazer esse movimento, presta bem atenção, quando ele vier fazer este movimento aqui, ele vai estar, inclusive, com uma possível divergência no 1 hora. Vai ser
um movimento muito lindo. Eu gostaria de estar aqui presente para ver, porque eu vou ter a divergência aqui no preço, a divergência no histograma do 1 hora, e aí quando ele der essa venda, ele vai vir perder toda essa região para cair para 2847. É isso que eu quero. Eu tô muito mais interessada na minha venda do que nessa compra, tá? Se a gente for falar agora aqui de Solana, Solana cravou nossa região aqui, também deu o RSI acima de 70, validando essa venda nossa, e ele veio cravar esse ponto aqui. Esse ponto eu acabei de marcar, porque isso aqui, se eu for traçar toda essa região, daqui até aqui, eu vou estar dentro da minha região de 79%, e eu tenho uma linha de depósito de 1 hora aqui, então é onde eu tô na expectativa que ele vai segurar o movimento também, para retestar esse topo e tocar em 131,26. Todos eles estão muito alinhados, tá bom? Se você quer mais proximidade, se você quer saber mais sobre os ativos, entender um pouco mais do nosso operacional, entra na nossa comunidade, porque você vai ser muito feliz lá. Todo dia tem trade, todo dia tem gain. Se você fizer da maneira certa, você vai ter consistência. E XRP veio e violou a nossa região, na verdade. Ele violou aqui. Tem um tipo de operacional nosso que a gente também utiliza, que é justamente a manipulação do order block. Logicamente, eu não vou entrar pelos 5 horas, né? Porque é um stop muito longo para um alvo muito curto. Então, pelo próprio 1 hora, eu poderia ter entrado aqui quando, ó, fechou acima do meu order block, fechou abaixo, a perda aqui, ele acionaria o meu trade para tentar capturar pelo menos 2-1 desse movimento vendedor. Vamos ver aqui como é que ele se comportou. O ruim de XRP, cara, é porque a liquidez, pelo menos pelo TradingView, né? A liquidez, ó, quase deu 3-1. A liquidez da Coinbase tá bem ruimzinha. Pela Binance deve estar melhor para operar ali os futuros, né? Eventualmente. Então, cumpriu aí o movimento, agora parou aqui também. A nossa expectativa também é aquele teste aqui novamente. Então, para XRP, eu tenho essa regiãozinha aqui acima. Eu não quero operar aqui. Pode dar o trade, pode segurar, mas a região mais segura pelos 5 horas para mim tá aqui, em 2 cravado, né? Até 2,05. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu posso até ver aqui, ó, que nessa região mais ou menos, eu tenho passando um dos indicadores que a gente utiliza na mentoria, né, que é a AV. Então aqui teria uma AV do diário que poderia até tentar empurrar um pouco o preço para baixo. Mas para isso aí, o que eu vou precisar se eu for atuar nessa região? Vou deixar ela marcada aqui, para quem tá muito afim, né? Vai que dá o gatilho. A gente lembra, a gente trabalha com trade location aqui, né? Deixa eu filtrar aqui. Eu vou colocar essa cor aqui também em amarelo, que é só para quem tá muito afim. Então a gente consegue ver isso aqui. Para isso eu vou precisar do meu RSI de 5 horas aqui acima de 70 e eu preciso de uma divergência de 1 hora. E eu preciso da divergência de 1 hora. Se eu for olhar aqui, o RS dos 5 horas só vai estar bem aqui, nessa região. Então, pode ser que aqui a gente tenha a região, mas a gente não vai ter o gatilho para poder entrar, tá? Então, se não for baixar, né, o que acontece? O RSI, conforme a gente vai andando ao longo do tempo, se ficar muito parado, muito lateral, ele vai chegando próximo, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Não sei em quanto tempo isso vai acontecer. Teria que ficar de olho aí para ver se dá o trade em cima das nossas regiões com o RSI validado, mas a gente sabe que essa amarela só vai poder ser atual, né? Só vai poder ser acionada se os 5 horas estiver aqui acima de 70. Se não, deixa passar e a gente vai operar aqui, porque aqui é o melhor ponto possível, tá? Vai ser a primeira vez que os 5 horas, que é o 300 minutos, vai estar acima de 70 e é um possível ponto de parada do preço para que ele venha perder essas mínimas aqui. Vamos ficar bem atento. Então é isso. Dei um overview geral aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você quer saber algo mais especial. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais detalhado sobre o operacional, mas a gente já tem bastante aí, tá? Então confere as nossas PMC, confere como a gente utiliza e faz a leitura do MACD, que é muito importante, do RSI também, que é um vídeo especial aí para vocês. Tem muita coisa gratuita no canal. Aproveita esse recesso de última semana aí do ano e vai estudar para a gente começar 2026 com o pé direito. Lembrando que, se você quer mais proximidade, se você quer saber mais sobre os ativos, entender um pouco mais do nosso operacional, entra na nossa comunidade, porque você vai ser muito feliz lá. Todo dia tem trade, todo dia tem gain. Se você fizer da maneira certa, você vai ter consistência. Eu garanto para você. Um grande beijo e até mais.